Muito bom. Boa noite a todos. Muito bom cultuar com todos vocês. Muito feliz. Que bom que você, essa noite, veio aqui e escolheu a Regi para poder cultuar ao Senhor. A todos que nos visitam, nosso muito obrigado. Você que está aqui pela primeira vez, que bom que você veio. E o nosso desejo é para que você possa ter, sim, um encontro real com Deus. Que você possa realmente sentir a presença de Deus nesse lugar. Que você possa perceber aqui uma fé real, verdadeira, por pessoas que realmente amam a Jesus e querem viver para Jesus. E a gente vai nesse tempo, assim, nos próximos minutos, ter um encontro com a Palavra de Deus e deixar que ela possa nos edificar, que ela possa, assim, nos impactar, mexer com a gente. Esse é o nosso desejo, tá bom, queridos? Nós estamos estudando juntos aqui a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios. Nós temos uma série, aliás, até um descuido nosso hoje, nosso banner não veio da série, está aqui desde ontem esse banner, esqueceu aqui o banner. Nós temos uma série, a série é O que cremos e como vivemos. Esta é a nossa série, um estudo do livro de Efésios. O que nós cremos e como nós vivemos. Então esta está a nossa temática e escolhemos esse tema porque ele é uma boa forma de dividir a carta que Paulo escreveu aos Efésios. É uma boa forma de explicar a carta em poucas palavras. A carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, ela se preocupa a falar o que nós cremos, o que Deus fez por nós. E os 3 últimos capítulos, ela se preocupa em falar como que nós podemos viver em resposta a essas verdades. Então, é basicamente o que nós temos estudado aqui ao longo das últimas 8 semanas, e talvez vamos estender nas próximas 8 semanas, não sei. Nós temos conversado sobre o que Deus fez por nós, e obviamente as implicações disso na vida da igreja, e o que nós devemos fazer por Ele. É basicamente essa a estrutura. Por isso, então, o que cremos e como vivemos. Pegaram bem o que Deus fez por nós, o que Deus fez por você, e basicamente nós estamos falando aqui sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, o que é que Deus fez por nós, e depois que você compreende isso, como que você deve viver em resposta então àquilo que Deus fez por você. E como eu tenho dito sempre, o que Deus fez por nós deve ser entendido antes do que nós devemos fazer por Ele. Essa não é apenas uma ordem, apenas uma estrutura do livro, apenas uma estrutura teológica, não. E isso é uma sequência importante. Você entender o que Deus fez por você deve vir antes de você saber o que você deve fazer por Deus. Sabe por quê? Porque se você inverte isso, você acaba de criar a religião. Quando você inverte essa ordem, você acaba de criar a religião. Porque religião é justamente isso. Pegue todas as religiões do mundo, todas elas têm algo em comum. E que é o quê? O que eu posso fazer para que de alguma forma eu possa alcançar o favor da divindade ou de algumas religiões das divindades. Essa é a pegada. O que eu devo fazer para que de alguma forma, qual é a cartilha que eu devo seguir, quais são as normas que eu devo adotar, quais são as regras de conduta, as regras morais que eu devo abraçar, para que ao abraçar essas regras, essa conduta, a divindade ou as divindades olhem o meu esforço e de alguma forma derrame sobre mim o favor, graça e prosperidade, por aí vai. Essa é a estrutura da religião. Agora o Evangelho inverte isso. Porque o Evangelho vem com uma proposta completamente diferente. O Evangelho diz, Deus fez. O Evangelho diz, Deus deu um passo em sua direção primeiro. O Evangelho nos ensina que Deus nos amou primeiro. E ele mostra como que Deus demonstrou esse amor. E quando você compreende isso, e essa mensagem transforma a sua vida e seu coração, aí sim você começa então a se perguntar, o que agora eu posso fazer então em agradecimento e em resposta a esse amor? Então basicamente nós temos tratado aqui ao longo dos últimos domingos, e eu espero que hoje seja um tempo legal de bate-papo com vocês, de conversa, e que de alguma forma a palavra de Deus possa chegar ao seu coração, tá bom? A gente não teve essa série, obviamente, semana passada, foi aniversário da Ed, tivemos um tempo bem especial de aniversário, mas na semana retrasada, nosso último encontro, nós conversamos sobre como que o Evangelho ele impacta a nossa vida de tal forma que ele produz em nós maturidade cristã.
Nós conversamos então semana passada sobre as implicações de compreender o Evangelho e do que ele produz em nós. É interessante que o Evangelho não é apenas uma mensagem, como todas as outras. De fato, a palavra quer dizer boa notícia, mas não é uma boa notícia como podemos ser ouvido de mim hoje, que você vai ganhar um carro quando acabar esse culto. Uma boa notícia essa, não é? Ou que talvez que você vai ganhar uma casa quando acabar esse culto. Você deveria ficar muito feliz. Talvez você não tenha casa própria, você vai ficar talvez muito feliz. Mas a boa notícia do Evangelho é talvez a melhor notícia que você possa ouvir. E isso muda completamente você, muda completamente seu coração. É o que nós chamamos de conversão. E nós estamos tratando aqui de que essa mensagem, ela deve ser reafirmada em nossos corações o tempo todo. Porque ela continua nos mudando o tempo todo. Essa é a dinâmica do Evangelho. Ela não é só uma mensagem a ser proferida para pessoas que não são cristãs. É também. Mas ela é uma mensagem a ser proferida para pessoas que já compreenderam há muito tempo atrás, mas que continuam a compreender cada vez mais e mais. E continuam a ser transformados por essa mensagem cada vez mais e mais. Nós chamamos isso de maturidade cristã. Isso vai mudando a gente. Nós falamos sobre isso há 2 semanas atrás. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho, continuar a falar um pouco sobre os efeitos do Evangelho nas nossas vidas. Se você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Efésios capítulo 3. Estamos na metade já, Efésios capítulo 3. Vamos ler do verso 8 ao verso 13 hoje. Verso 8 ao verso 13. E vamos continuar a ver como que a palavra de Deus, o Evangelho, pode nos impactar e continuar mexendo com a gente e nos mudando cada vez mais. Efésios capítulo 3, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia aí ou no seu aplicativo. E nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Tranquilo? A gente não ouve mais as páginas mexendo, agora é diferente, né? Agora é só aquele silêncio. Vamos lá. Diz assim, olha a palavra de Deus. Paulo dizendo, tá? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Vamos orar? Senhor, por favor, a gente leu a Tua palavra, não só queremos, mas precisamos, Deus, que o Senhor, de uma maneira muito especial e particular, venha falar ao nosso coração nesses próximos minutos. Nos dá sabedoria, entendimento, nos dá toda a atenção necessária, toda a concentração necessária, para que o nosso compromisso nesses próximos minutos seja ouvir a Tua voz, seja olhar para a Tua palavra e tirar aqui ensinamentos preciosos para as nossas vidas, e que esse contato com o Senhor, através da Tua palavra, dessa pregação, possa mexer com a gente, possa nos mudar, possa nos incentivar cada vez mais a caminhada, possa nos fortalecer, nos revigorar a nossa fé, nos dar novas esperanças, para que a gente saia daqui, Deus, de fato diferente de como entramos, revigorados não pelas minhas palavras, mas pelo Senhor. Deus, pedimos para que em todo esse tempo, Jesus Cristo seja o centro dessa pregação, dessa mensagem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero olhar com vocês hoje sobre alguns efeitos que o Evangelho ele produz na nossa vida e como que esse texto pode nos ensinar sobre como que, quando você está sendo mais uma vez inundado na palavra de Deus, o que isso vai produzir em você. Eu quero ver mais uma vez 3 características que produzem em nós
uma vez nós vamos amadurecendo e crescendo em relação ao Evangelho. Tá bom? Em primeiro lugar, se quiser anotar aí, é o seguinte: o Evangelho nos dá consciência de quem nós somos. Essa é a primeira verdade que eu quero tratar com vocês aqui e retirar do texto. O Evangelho te dá consciência de quem você é. É assim que o apóstolo Paulo, ele começa o versículo 8. Ele começa o verso 8 dizendo o seguinte: olha, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Você tem que ler essas palavras sabendo quem foi o apóstolo Paulo. Eu já disse aqui algumas vezes, mas vou relembrar para vocês. Você deve saber quem foi o apóstolo Paulo. Um camarada chamado Saulo, não é verdade? Um religioso, um fanático, um judeu. Na verdade, ele era um exemplar de um judeu. Todas as características de um judeu de excelência Paulo possuía. E esse Saulo fez da sua vida perseguir a igreja de Jesus. Ele viu a igreja nascer. Ele viu o início da igreja primitiva. Talvez Paulo ainda era um adolescente na época de Jesus, mas logo depois, quando a igreja começa a tomar forma lá em Jerusalém, Saulo, na verdade, acompanhou esse crescimento e jurou, talvez para ele mesmo, acabar com esse movimento chamado Igreja de Jesus, ou Igreja do Caminho, como é que a igreja era conhecida naquela época, a Igreja do Caminho. E Saulo então decidiu perseguir a igreja. O primeiro mártir da igreja, Estevão, quando foi apedrejado, diz a história que Saulo estava ali nos pés de Estevão, com a roupa de Estevão nos seus pés. Talvez ele participou do apedrejamento de Estevão e vibrou com aquilo. Esse era Saulo, e que perseguiu a igreja por todo o mundo conhecido, até o dia que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia conta que Jesus apareceu para ele pessoalmente. Ele caiu no chão, não caiu do cavalo. O pessoal fala que caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que caiu do cavalo não, tá, gente? Mas ele caiu no chão, prostrado em terra, e ele ouviu claramente Jesus falando: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E aquele foi um encontro tão real, tão marcante, que mudou completamente a vida de Paulo. Deus mudou os planos de Paulo, Deus o alcançou com a sua graça e com o seu amor. E a partir disso então, à medida que Paulo ia conhecendo o Evangelho, ele ia conhecendo cada vez mais quem ele era sem Cristo e quem ele era agora em Cristo. E isso mudou completamente a visão dele de enxergar o mundo e, obviamente, a visão que ele enxergava a ele mesmo. Paulo sabia, galera, que ele não teve mérito nenhum ao ser alcançado pela graça. Pelo contrário, ele só tinha deméritos. A conta dele não fechava. Era um cara ruim que matava gente, que matava famílias, que botava famílias inteiras na prisão por causa da sua fé. Este era Saulo. Mas ele foi objeto do amor de Deus. Ele compreendeu o Evangelho. E isso mudou completamente a sua vida, isso mudou completamente os seus planos. Eu fico imaginando quando Paulo começou a compreender esse plano maravilhoso da parte de Deus. Eu consigo imaginar Paulo dizendo assim: cara, não é possível que Deus quis revelar isso para mim. Não é possível que Deus me tornou um discípulo e me deu a missão de dividir isso com outras pessoas. Paulo tinha consciência de quem ele era. Então quando ele começa assim: olha, eu sou o menor de todos os santos. Porque ele sabia dos seus pecados. Ele sabia da graça de Deus que o alcançou, e simplesmente pela graça de Deus. Ele sabia que ele não fez nada para ir em direção a Deus, pelo contrário, ele estava numa direção oposta a Deus e a Jesus. Ele estava indo de encontro e não ao encontro de Jesus. Paulo sabia disso, e à medida que ele compreendia o Evangelho, isso ia colocando ele cada vez mais no lugar dele. Alguém humilde, alguém sabedor dos seus pecados, alguém que sabe que foi objeto da graça de Deus e que só é o que é por causa de Deus. Queridos, conversar sobre isso é muito importante, porque o Evangelho, ele deve destruir o nosso orgulho. É incompatível você ser um cristão e ser uma pessoa orgulhosa. É incompatível você conhecer o Evangelho e ter uma visão errada acerca de você mesmo. É incompatível você se encontrar com o amor de Deus
e perceber que só encontrou com o amor dele, não por causa de você, mas por causa da graça de Deus, e você de alguma forma continuar altivo, se achando melhor do que os outros, é impossível. Um dos efeitos do Evangelho em nossas vidas é que o Evangelho te dá consciência, uma visão equilibrada de quem você realmente é. O Evangelho acaba com o orgulho. Você se acha uma pessoa orgulhosa? É importante conversar sobre orgulho, porque esse é um dos grandes problemas do nosso tempo, não é verdade? E o orgulho é tão sério, gente. Se você olhar para a história da humanidade, você vai ver que o orgulho está intimamente ligado com a queda do homem. Sabe como que o pecado surgiu na história? Ou melhor, antes da história, né? Quando o pecado surgiu no coração de Satanás, começou com o quê? Com orgulho. Quando Lúcifer, na verdade, que era o anjo de luz, passou a não saber quem ele era e passou um desejo de querer ser outra coisa, o próprio Deus. Sabe como que Adão e Eva foram enganados? Sabe qual foi a conversa da serpente? Olha, se você comer essa fruta aí, você será como Deus. Percebe? A raiz de todo mal está sempre ligada ao orgulho. Ser quem você não é. Não saber, não ter uma visão equilibrada, correta acerca de você mesmo. E o Evangelho destrói isso em você e te coloca no lugar de alguém que foi objeto do amor e da graça de Deus, embora não merecesse. Efésios 3 vem depois de Efésios 2. E lembra lá de Efésios 2, onde Paulo fala claramente da condição do homem sem Deus. Paulo sabia disso. O Evangelho mostrou isso para Paulo. Na verdade, Saulo antes era um cara orgulhoso, que se orgulhava dos seus ritos religiosos, que se orgulhava da sua posição religiosa, que se orgulhava dos seus feitos religiosos. O Evangelho foi e quebrou com tudo isso. E disse, cara, você não é nada sem Deus. Na verdade, você está morto espiritualmente sem Deus. A própria percepção e entendimento inicial do Evangelho começa quebrando completamente o nosso orgulho. O orgulho, queridos, nos impede de enxergar quem você é e quem Deus é. Por isso, então, que o Evangelho ele abre os nossos olhos para que você possa enxergar melhor quem você é sem Deus e quem você é agora, motivado pelo amor e pela graça de Deus. Por isso que Paulo diz, olha quem eu sou. Aqui não é uma falsa modéstia de Paulo. Aqui é alguém que está profundamente marcado por essa mensagem do Evangelho, de quem ele era sem Cristo e quem ele era agora em Cristo. Isso faz toda a diferença. Um grande pensador cristão diz que o Evangelho destrói o nosso orgulho, porque ele diz que você é tão pecador, tão mal, tão perdido, que alguém teve que morrer por você. Então, por isso, quando você compreende isso, o Evangelho então te dá uma visão melhor de quem você realmente é. Um pecador, é verdade, mas que foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Deixe-me ajudar a pensar antes de seguir para o próximo ponto. Você tem deixado que o Evangelho molde o seu coração e a sua vida ao ponto de cada vez mais ter uma visão mais equilibrada sobre quem você é? Você consegue se enxergar como um pecador e alguém que provavelmente vai errar e vai errar muito ainda. E por causa disso, o Evangelho está trabalhando em você. De forma que você se tornou uma pessoa mais mansa, mais humilde. Deixa eu me perguntar, quantas vezes essa semana você pediu perdão? Usou essa palavra, me perdoe. Porque eu tenho certeza que essa semana você deve ter errado algumas vezes, não é verdade? Se você é casado, quantas vezes essa semana você pediu perdão para a sua esposa? Ou para o seu marido? Você tem permitido que o Evangelho trabalhe em seu coração, para que você se veja o tempo todo, de que você sim é um pecador, alguém distante do ideal de Deus, mas que Deus te amou e te alcançou, e que por causa disso Ele trabalha em você, e Ele faz você ter uma visão equilibrada acerca de você mesmo, uma visão humilde, uma visão de arrependimento, uma visão de humildade. É isso que o Evangelho deve produzir em nós. Continuação do texto, queridos.
segunda característica que eu percebo que o Evangelho produz em nós, do que nós cremos, isso é muito importante, preste muita atenção, é que o Evangelho ele nos coloca na missão. Vou repetir. O Evangelho nos coloca, ele nos direciona, melhor, ele nos direciona para a missão. Essa palavra conhecida do meio evangélico, na verdade, a palavra missão. A gente está muito ambientado a ouvir essa palavra. Vamos fazer missões, missionários, são palavras todas relacionadas a essa palavra missão. Mas tem algo interessante que eu tenho descoberto nos últimos tempos. Nós não fazemos missões. É muito comum a gente falar assim, vamos fazer missões. Não, nós não fazemos missões. Nós participamos da missão de Deus. Se você olhar comigo depois, quando Paulo fala isso, ainda no verso 8, você vê que ele começa a falar daquilo que ele foi chamado. Então o Evangelho fez ele entender quem ele é, mas não só isso. O Evangelho o empurrou. O Evangelho o colocou numa missão. E ele continua dizendo, olha comigo. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer a todos a administração deste mistério. Que mistério é esse? É a salvação em Jesus Cristo. Lembra disso? Paulo diz que aprove a Deus, em algum momento da história, que foi 2000 anos atrás, Deus revelar o seu plano perfeito, que é enviar o seu Filho ao mundo, viver como homem e morrer em nosso lugar. Aquilo que para os profetas antes era um mistério, foi revelado no tempo de Paulo. Paulo coloca isso, ele continua, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus e criou todas as coisas. E a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida diante dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Queridos, Paulo fala sobre a missão dele e sobre a missão da igreja. E a missão dele da igreja não é outra a não ser participar da missão de Deus na história. Essa é a ideia. Entenda bem, nós cremos num Deus que controla tudo e todos. Nós cremos num Deus que tem a eternidade nas suas mãos, que carrega o universo na palma das suas mãos. E Ele controla essa história. E nada passa desapercebido do nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Ele controla tudo. A ideia então é que Deus, Ele sim tem um plano. E a prova é Deus revelar esse plano, e o que é mais interessante, a prova é Deus deixar a gente participar do plano dele, de redenção. Esse nome aqui da Ré, de redenção, tem um propósito. Porque entendemos que esse faz parte do plano principal de Deus. Resgatar pessoas. Resgatar a sua criação. A sua preciosa criação que se afastou dele lá atrás. E Paulo diz que o Evangelho abriu os olhos dele para essa realidade. É bem interessante porque Paulo ele era literalmente o oposto, não? Ele estava no caminho oposto dessa missão de Deus. Ele estava tentando destruir e acabar com a missão de Deus. Sabe de nada, inocente. Até encontrar com o próprio Jesus e ver, cara, você está no caminho errado, vou te colocar para cá. E com a força que você ia para lá, você vai com a mesma força, talvez até mesmo mais forte, para esse lado aqui. Paulo compreendeu que o Evangelho o colocou na missão, mas não na missão dele, na missão de Deus. Ele disse que essa missão foi concedida a ele, verso 8, foi uma graça de Deus de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Agora sabe o que é interessante? No verso 10, Paulo, no verso 8, ele diz que foi uma graça de Deus para ele. E no verso 10, ele diz que a mesma graça que Deus deu para ele, Deus deu também para a igreja. Parece-me que a missão de Paulo é a mesma missão minha e sua, é a nossa missão. Porque como eu disse lá atrás, a missão é uma só, do próprio Deus. E Ele nos convoca a participar dessa missão com Ele. Eu gosto desse trecho aqui, porque de alguma forma, parece que esse texto nos mostra duas formas de nos engajarmos na missão. Individualmente e coletivamente. Presta atenção, isso é muito importante, tá? Individualmente. Primeiro você é transformado por Jesus, isso é muito legal. E quando você é transformado por Jesus Cristo, pelo Evangelho, os seus planos, os seus ideais, os seus sonhos, tudo passa por uma completa transformação.
Galera, quando alguém se converte, ou melhor, quando Deus converte alguém, quando alguém é alcançado pela graça e pelo amor de Deus, é tão legal ver a mudança dessa pessoa, não é verdade? Talvez a história de muitos de vocês aqui é essa história. Você estava indo para um lado, mas para um lado só batendo cabeça completamente na vida. E o Evangelho e Deus te deu uma nova direção. Novos ideais, novos sonhos, literalmente uma nova vida. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Ela fala que você estava morto e passou a viver. Então tudo muda completamente. Você ganha uma nova identidade e junto com isso você ganha uma nova missão agora. Uma missão que não é sua. Uma missão que não é viver para você mesmo, como o individualismo nesse tempo nos direciona, na verdade. Cada um vive por si, do jeito que você quiser. Não. Agora é diferente, é tudo diferente. Você ganha uma nova identidade e você é convidado, então, como discípulo de Jesus, a participar da missão de Deus. E essa missão de Deus, ela envolve todas as áreas da sua vida. Porque um discípulo de Jesus agora, ele vai trabalhar amanhã cedo, no escritório, em alguma empresa offshore, em algum hospital, em qualquer outro lugar. E ele vai agora, mas até mesmo a visão dele de trabalho é diferente. Porque sem Cristo ele trabalhava, e o trabalho era um peso talvez. O trabalho talvez era apenas para ganhar dinheiro e se autopromover. E nada quanto ganhar dinheiro, é muito bom ganhar dinheiro, mas quando ele se converte, quando ele entende quem Jesus é, a visão dele de mundo muda. E agora ele vai para o trabalho não só como um engenheiro, mas ele vai como um missionário, para ser luz naquele lugar, para impactar pessoas naquele lugar. E é claro que ele faz com excelência, aliás, ele se torna até um melhor funcionário, porque ele não trabalha mais para o Petrobras, ele trabalha para o Rei dos Reis. Ele faz para o Senhor, porque a visão dele de mundo mudou. Ele faz tudo agora, como Colossenses diz, tudo para a glória de Deus, como Coríntios capítulo 10 também fala. Ele come, ele bebe, ele faz qualquer outra coisa para a glória de Deus, que o salvou, que mudou a vida dele. Essa é a proposta de vida, de missão. É claro que você vai ganhar o seu dinheiro, é claro que você vai querer ser promovido, tudo isso é muito bom, mas o teu engajamento principal agora é como discípulo de Jesus. Você se torna um missionário urbano. Isso é muito legal, gente, e é isso que Paulo está nos mostrando aqui. Que o Evangelho te empurra para essa missão. Ele te empurra para você, a partir de agora, ser um missionário, um engenheiro missionário, um médico missionário, um professor missionário, um estudante missionário, porque a partir de agora você faz parte da missão de Deus, uma missão muito mais ampla. A tua antes acabava aqui. A tua antes resumia em coisas pequenas, como ganhar dinheiro, sobreviver, pagar conta. Agora a tua visão de mundo é completamente diferente. Paulo está dizendo aqui desse engajamento individual de alguém que se torna um missionário. Eu estou indo para frente já, mas eu gosto dessa palavra de que muitas vezes nós da igreja ficamos impactados com aquelas histórias dos missionários lá das regiões distantes, não é verdade? O cara que abandonou tudo aqui e foi lá para a Mongólia, e o cara está lá passando necessidade e que atiraram na casa dele, aquelas histórias mirabolantes, e que um anjo libertou, a gente gosta dessas histórias bacanas, e veio um anjo, libertou o cara, a gente fica impactado com isso. Mas eu costumo dizer, eu gosto de pensar que esse missionário, que é um cara fantástico, que largou tudo aqui, que isso é muito jovem, vamos valorizar pessoas assim, não vamos deixar de lado não, claro que não. Mas esse cara, por mais joia e 10 que ele seja, que vai ser muito usado por Deus lá na Mongólia, em qualquer lugar do mundo, que é 10, mas esse cara não vai ser usado por Deus para alcançar o teu colega de trabalho. Para o teu colega de trabalho, Deus escolheu você. Aquele cara é super legal, no contexto onde Deus chamou ele para aquilo lá. Mas na tua faculdade, quem Deus vai usar vai ser você. E o Evangelho, então, ele abre os teus olhos e te empurra para essa missão. Agora, não só individualmente. Estou acabando esse ponto já, mas é interessante que o Evangelho também te coloca numa missão coletivamente. Olha o verso 10. O verso 10, Paulo diz que a intenção desta graça era que a igreja
mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Ou seja, tudo aquilo que Deus planejou na eternidade, nas regiões celestiais, a ideia era que a igreja tornasse isso conhecida para o mundo. De acordo, verso 11, com o seu eterno plano que ele realizou. Ele quem? O próprio Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de Jesus, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, existe uma mensagem. E a mensagem é, preste bem atenção. Vocês, homens e mulheres, vocês podem voltar a se relacionar com Deus. Porque é para isso que vocês foram criados. E a única forma de se relacionar com Deus novamente é através de Jesus Cristo. Ah, mas por quê? Porque Deus Pai planejou assim, é o que Deus está dizendo. O Deus Pai, antes da fundação do mundo, Ele planejou que as coisas fossem dessa forma. Que só existe um caminho. Só existe uma verdade, uma vida, Jesus Cristo. Como Timóteo diz, só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E esse Jesus, se depositar fé nele, aquilo que ele fez por você, você tem a partir de agora livre acesso a Deus. Essa é a mensagem. E sabe a quem Deus conferiu essa mensagem? A igreja. É um aspecto não só mais individual, mas é um aspecto coletivo da missão. É a igreja engajada nesse projeto de anunciar ao mundo, enquanto trabalho, enquanto culto, enquanto programações, o nosso objetivo é esse, anunciar ao mundo. Existe uma forma de se relacionar com Deus, verdadeira e real, através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja. E o que Paulo está colocando aqui é que Deus convida a igreja enquanto organização, enquanto grupo de pessoas, para se engajarem nessa missão dele. Não só individualmente, mas coletivamente. Percebe que, você olha para esse texto aqui, e quando você pensa, por exemplo, nos desigrejados, por exemplo, é uma vibe muito comum hoje em dia, os desigrejados. É gente que já participou de uma igreja cristã e que hoje acha que não precisa mais de igreja. Eu preciso de Jesus, não de igreja. A igreja tem muito hipócrita. E te responde, cara, mas sempre cabe mais um, pode vir, né? Porque, de fato, é uma comunidade de pecadores, é verdade. Somos sim muitas vezes hipócritas, mas que Jesus trabalhe em nós, para que quando eu for hipócrita, eu peça perdão pela hipocrisia. Amém? Não é assim que funciona? Quando eu errar, Deus trabalha no meu coração, para que eu me arrependa e peça perdão pelos meus erros e pecados. Mas Paulo está colocando aqui que é um projeto chamado igreja. A menina dos olhos de Deus, a noiva de Cristo, e que ele conferiu à igreja como comunidade, como corpo, essa missão. É por isso que na missão da Rede aqui, você deve ter visto no início, é que nós queremos muito participar da história da redenção de Deus para a nossa cidade. Agora a gente só vai fazer isso se vocês como igreja, ao ouvir essa pregação, queiram realmente se engajar nesse projeto. Não um projeto de um clube, de pessoas que gostam das mesmas coisas, que fazem as mesmas coisas, que vêm aqui semanalmente se encontrar. Isso na igreja. Não um projeto religioso, onde você vem aqui uma vez por semana, para de alguma forma aliviar a sua consciência para com Deus. Porque você passou a semana toda sem ler a Bíblia e sem orar, e de alguma forma você tem que vir aqui, até porque você não sabe o que fazer em casa se for domingo à noite. Tem dia assim, eu sou uma dessas pessoas. Gente, eu nasci na igreja. Meus pais já eram cristãos. Desde moleque, nem meu filho, desde recém-nascido eu vou na igreja. Eu não sei o que fazer domingo à noite, se eu não for para a igreja. Me sinto mal, me sinto estranho, né? Eu posso estar faltando alguma coisa, essa é a minha realidade. Mas igreja não pode ser isso. Igreja é um lugar onde realmente você compreendeu a missão dela e você quer fazer parte disso. Você quer realmente se engajar nesse projeto, abraçar esse projeto, se entregar por esse projeto. Eu lembro bem de uma história que eu li num livro, e eu não confesso que eu não lembro qual era o livro, mas essa história,
uma família toda, ela começou a se envolver num projeto de plantação. E era uma família que o pai da família tinha seu trabalho normal, a esposa também, eles trabalhavam na cidade, viviam bem naquela cidade. Eu lembro que se envolveram num projeto de plantação, talvez como o nosso, mas que se envolveram de tal forma com aquela missão, eles amaram de tal forma aquela cidade, que eles realmente sentiam parte daquele projeto, não como um projeto do pastor ou de uma equipe, mas deles. Eles abraçaram aquilo de tal forma, e falaram, poxa, Deus vai nos usar para alcançar a cidade, Deus nos quer aqui. E eu lembro bem que aquele pai de família recebeu um convite para trabalhar numa outra cidade, para ganhar muito mais. Ele seria promovido a trabalhar numa outra cidade, e eu lembro que eu li esse livro e me impactou demais, que a palavra foi, poxa, nós entendemos, Senhor, que nós não vamos, porque nós temos uma missão aqui. Então não seria errado aquela família aí, não tenho dúvida que eles iriam e se engajariam em outros projetos lá, mas eles tiveram consciência de que era ali que Deus os queria, engajado naquela missão. Queridos, isso é sério, isso marca, e é isso que nós queremos desenvolver aqui na rede. Nós queremos pessoas que têm o desejo de se engajar nessa missão, porque entendem claramente que o Senhor os chamou para isso. E essa é a melhor forma de uma igreja desenvolver e de uma igreja abençoar a cidade. É com pessoas que estão aqui, não por religiosidade, que estão aqui não porque não tem onde estar, que estão aqui não porque gostam do louvor, ou porque gostam do ambiente, porque gostam da identidade visual, porque gostam do Tiago, não. Que estão aqui porque entenderam a missão, porque disseram, Senhor, eu quero participar contigo dessa história que o Senhor tem para a nossa cidade. É dessa forma que a gente quer arrumar voluntários aqui para a rede. Pense bem, isso aqui é dito por voluntários. O pessoal não recebe para trabalhar aqui. Todos trabalham por amor, mas eu não quero que trabalhe por amor à igreja, nem por amor a mim, é por amor à missão, gente. Essas palavras de Paulo aqui tem que bater no seu coração e falar, cara, não é possível que a graça que estava sobre Paulo, ela está agora sobre mim e sobre você. Para que a gente possa dizer para essa cidade, existe um Deus, você está distante dele, e a única forma de você voltar-se para esse Deus é através de Jesus Cristo. Agora, quem faz isso? Pessoas que foram impactadas pela missão. Queridos, essa foi a mensagem de hoje. Eu percebo que essa foi uma das implicações do Evangelho na vida de Paulo, e que eu gostaria muito que fossem implicações no nosso coração. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Quero convidar você a orar nesse instante. O Evangelho, em primeiro lugar, te mostra quem você é. Isso é muito importante, saber quem você é. Você pode ouvir tanta gente agora, hoje em dia, com tanta informação, não é verdade? Você pode ouvir o seu coração a respeito de você mesmo. E o que o seu coração disser quem você é, você pode tomar isso como verdade. Mas eu sei, e você sabe, que muitas vezes o nosso coração não é confiável. Você pode pegar alguma ideologia que vai dizer quem você é. Você pode olhar para Freud, você pode olhar para Marx, você pode olhar para tantas outras ideologias e de alguma forma pegá-las para ser talvez o balizador da sua verdade, da sua conduta. Você pode até mesmo pegar a própria religião e de alguma forma talvez você acredite numa divindade e ache que pelo teu próprio esforço você pode chegar a essa divindade. Agora não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você, nós somos criados por Deus e para Deus. Está no nosso DNA, fomos criados para viver com Deus. Um dia nossos pais, Adão e Eva, saíram desse plano. Isso manchou nossa história. E depois disso, todos nós vivemos batendo cabeça, sem direção.
até o dia que Deus deu um passo em nossa direção. E a Bíblia diz que Jesus Cristo viveu entre nós e viveu a vida perfeita que nós não poderíamos viver, e que morreu a morte que nós merecíamos morrer. Mas Ele ressuscitou no terceiro dia. E esse é o Evangelho. O Evangelho é uma história de um Deus que te ama, apesar de você não merecer. E Ele abre teus olhos para você entender essa verdade. Ore por isso. Entregue sua vida a Jesus hoje. Ore para que Deus te salve. Ore para que Deus abra os teus olhos, para que você realmente creia nessa mensagem e seja transformado por essa mensagem. Mas o Evangelho não só diz quem você é, o Evangelho também te empurra para a missão de Deus. E eu quero saber como é que você está na missão de Deus. Você talvez que já compreendeu o Evangelho, como que você está engajado nessa missão de Deus? Porque Ele confiou a mim e a vocês, tanto individualmente, como testemunho no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, quanto coletivamente. Você precisa amar a igreja local. Você precisa entregar 110% na igreja local, dos seus talentos, da sua energia, porque é isso realmente que vale a pena. Você precisa amar a nossa cidade, amar as pessoas que estão aqui e querer junto com a gente aqui na rede transformar a nossa cidade. Senhor, a tua mensagem, a tua palavra foi pregada. Teu Santo Espírito, Deus, tem total liberdade para falar aos nossos corações, impactar os nossos corações em todo momento. Por favor, Deus, aplique da melhor maneira, complete, Deus, as minhas palavras e transforme quem o Senhor quiser transformar aqui essa noite. O Senhor sabe que essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.